Direto da redação. Mas vamos primeiro dar um apanhado pelo Brasil para saber como está a situação das chuvas em todo o Brasil. Então daqui a pouco a gente dá o recorte regional. Vamos conferir a reportagem. As fortes chuvas que atingem o sul e o sudeste do país deixam vítimas e interditam estradas. Em Santa Catarina, 2 pessoas morreram nesta terça-feira em função de um deslizamento em Camboriú, cidade no litoral do estado, que sofre também com alagamentos. A prefeitura decretou estado de emergência. Em Itajaí, cidade vizinha, moradores ilhados precisaram ser resgatados com botes. A BR-376, que liga Santa Catarina ao Paraná, teve que ser interditada por risco de deslizamentos. O bloqueio acontece menos de um mês depois de 2 pessoas morrerem na rodovia em função desses deslizamentos. Mas, segundo o meteorologista do IMET, Kleber Souza, as chuvas devem reduzir no estado. A tendência é que agora, nessa semana, a zona de convergência atue principalmente na região central do Brasil e as chuvas comecem a reduzir no sul e em parte do nordeste do Brasil. E com certeza, assim, a previsão para chuvas em Santa Catarina de redução de chuvas voluminosas. Em compensação, o alerta continua para outras regiões do país. Parte da região norte, ali o Pará, tem chuvas significativas, Goiás, Tocantins, oeste e sul da Bahia, principalmente Minas Gerais e Espírito Santo, que tem volume significativo de chuvas nos próximos dias. E as regiões de alerta significativos, né, em relação à elevação do nível de rios, enchentes, inundações, né, e deslizamento de terra devido ao alto volume pluviométrico. E em Minas Gerais, 91 municípios já decretaram situação de emergência em função das chuvas que atingem o estado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Vamos ao recorte agora regional, porque a situação ainda é de destruição em algumas cidades do norte do estado do Rio de Janeiro. E você vai agora conferir aqui algumas imagens. Na cidade de Campos, nós noticiamos ontem aqui o desabamento de um dique de contenção entre o Rio Paraíba e o centro da cidade de Campos. Você confere as imagens aí na tela, para quem está aí nas plataformas digitais e na Demais News TV. Essa é imagem por drone. Então mostra ali onde o dique desabou. Esse dique, na verdade, ele existe em toda a extensão da Avenida 15 de Novembro. Da Ponte da Lapa até a Ponte General Dutra, na região central de Campos. E uma parte que desabou ali, ela está próxima a um hotel tradicional na cidade, o Palace Hotel. E qual é o receio ali desses comerciantes e desses moradores agora que moram à margem da, como você vê ali, os imóveis da 15 de novembro? É de que haja uma elevação no nível do Rio Paraíba do Sul, com águas que chegam de Minas Gerais, onde também chove muito. O Rio Paraíba ele recebe água, a nascente em São Paulo, mas ele tem também um afluente que é o Rio Muriaé. Eles se encontram na altura da cidade de Campos. Então ele recebe água aí de 2 fontes, a de São Paulo, de sua nascente, e também a de Minas por meio do Rio Muriaé. Numa elevação você não tem contenção para a água invadiria tudo ali. Então essa obra de reconstrução desse dique, ela tem que ser urgente. Ela não pode demorar. Ontem o prefeito da cidade, o Vladimir Garotinho, esteve aí, acho na noite de ontem, e ele anunciou já que já está acertando com o governo do estado e vai fazer uma intervenção. Essas intervenções já estariam já em andamento, já está sendo traçada. Vamos ao que diz o prefeito da cidade, Vladimir Garotinho. Pessoal, estou aqui no local onde rompeu o dique. Primeiro, para tranquilizar a população de Campos, a situação está sob controle. Amanhã, 7 horas da manhã, as equipes enviadas pelo governador Cláudio Castro vão estar no local, já iniciando a sondagem da área para já começar a obra de contenção, uma obra emergencial de contenção aqui para evitar que continue a erosão e venha desabar outra parte da Avenida 15 de Novembro. E logo em sequência, estamos finalizando o projeto para a construção definitiva do novo dique. Então, queria tranquilizar a população de Campos, por enquanto a situação está sob controle. Se tiver alguma modificação também nesse cenário, a gente vai informar para todos vocês, para que todos possam acompanhar essa cena que ninguém esperava que fosse acontecer. Esse dique existe há mais de 58 anos e nunca deu nenhum tipo de problema visível que ninguém pudesse reconhecer que estava dando algum tipo de problema que viesse a acontecer o que aconteceu hoje.
A gente está na rua, Defesa Civil na rua, Assistência Social na rua, Secretaria de Obras na rua. E eu, como cheguei agora, eu estava em viagem oficial, tratando de assuntos do município de Campos. A partir de amanhã estarei na rua também, junto com todos vocês. Tamo junto, bora trabalhar. Me solta o áudio. Vamos à imagem novamente do dique ali, onde a imagem aérea desse dique. Nós estamos vendo ali a parte do dique que desabou. Essa é a parte que desabou, porque tem a outra parte na extensão de toda a rodovia ali que ainda está tranquilo. Agora, a grande pergunta que se faz aqui, o Vladimir, garotinho que é prefeito da cidade, ele falou agora aí, nós ouvimos, que esse dique tem mais de 50 anos e ele fala a verdade. Tem mais de 50 anos. E que foi inesperado. Como é que um dique com mais de 50 anos ele não é monitorado? Antigamente a União tinha um órgão chamado DNOS. Esse órgão ele era responsável por monitorar diques, por monitorar canais de irrigação. No governo Collor, o DNOS ele foi extinto. E esse serviço ele ficou, digamos que meio anárquico. Ninguém sabe de que é a responsabilidade de monitorar diques hoje. Porque essa responsabilidade que era do DNOS não foi passada para ninguém. Não passou para o município, não passou para o estado, não passou para ninguém. Mas em tese alguém tinha que estar fazendo essa sondagem para saber os riscos. Porque ali o medo é o seguinte, e se a demais extensão ali ó, do dique ela desaba? Mas uma coisa que precisa ficar muito explicitada e muito bem explicada é o seguinte. Nessa região aí passa uma adutora de Águas do Paraíba, que é a concessionária de água e esgoto. A informação que me chega, eu não posso afirmar, não posso dizer se é verdade, não posso dizer se é mentira, é de que essa adutora, ela teria, presta atenção, eu não estou afirmando, ela teria sido alvo de uma explosão, ela teria explodido, teria dado uma vazão de água e explodiu tudo e provocou o desabamento do solo. Até aqui eu não tenho essa informação oficial e é preciso que as causas desse incidente elas sejam apuradas para que não paire dúvidas e nem especulações. E eu estava olhando ali muito por perto, em algumas entrevistas, o senhor Juscelio, que ele é dirigente de Águas do Paraíba em Campos. Se isso tem responsabilidade da concessionária, se foi um acidente com uma adutora, aí eu acho que, se isso ocorreu, a concessionária tem que ser chamada à responsabilidade. Porque quem é que me garante que não vai haver outras explosões aí de adutoras de Águas do Paraíba, não vamos ver outras demolições de solo, se foi esse o caso? Então isso precisa ser muito bem explicado para que não paire dúvidas. É muito sério isso aí que aconteceu. E se é um dique que está se rompendo, porque olha só, foi tragado um carro, por muito pouco nós não tivemos vítima fatal nesse episódio. E nós temos ali toda a extensão comercial prejudicada, porque o trânsito está interrompido, não tem fluxo de pessoas, não tem fluxo de carros. Você tem todo o movimento do Palace Hotel prejudicado, que vai ficar prejudicado. É um estabelecimento comercial que está aí nas proximidades. E você tem uma situação hoje de temor na cidade, uma cidade que está sob risco. Essa foi a pior chuva que nós tivemos nos últimos anos? Não. A cidade enfrentou chuvas, tempestades tão fortes quanto essa, ou até mais fortes, uma concentração pluviométrica em um único momento. Ela recebeu uma carga de chuvas que deveria receber em um mês, em 2 meses. Outras vezes aconteceu isso. Então essa situação isso tem que passar por uma perícia, isso tem que ser periciado por engenheiros qualificados, independentes. Não tem essa de colocar gente financiada por empresa patrocinar, por concessionária patrocinar, porque tem essa mania. Concessionária paga, patrocina para ter o laudo, para ter lá, para dizer que a água não representa riscos, patrocina tudo. Mas isso tem que ser muito bem apurado, isso aqui não é uma afirmação, é apenas informações que a gente recebe e que vai aqui colocando à mesa para que isso seja devidamente apurado. Para que não pare dúvidas. Se não foi responsabilidade, se a adutora não explodiu, ótimo, que bom.
Se as adutoras estão seguras, que bom. E se os diques estão sendo monitorados, se tem laudos, se tem alguma revisão, esse dique foi vistoriado, aconteceu isso. Ou que as pessoas agora colocam o seguinte, a responsabilidade de vistoriar o dique, de vistoriar isso tudo aqui, é do INEA. Ou então é o seguinte, olha, da União, é do município. Alguém tem que assumir essa responsabilidade, porque não pode um dique de 50 anos desabar e numa rodovia ali, numa via expressa, que passa milhares de carros durante o dia. Essa aí é uma das vias, é uma via central, é uma das artérias centrais da cidade de Campos, um município com 500 mil habitantes. Então não pode ficar à mercê de tragédias. Vai primeiro esperar acontecer para daqui a pouco todo mundo se unir para tentar consertar a porta que foi arrombada. Então esse é um negócio muito sério que precisa nesse momento aqui. Eu acho que eu não estou aqui cobrando, não estou aqui criticando o prefeito, não estou criticando o governador, não estou criticando ninguém. Eu só estou trazendo aqui algumas discussões que precisam ser colocadas sobre a mesa e exigindo explicações sobre isso. Para saber quem foi que monitorou e se havia algum laudo mostrando que esses diques corriam o risco de desabar. Porque eu me lembro que aqui nesse programa, o professor da UENF, Marcos Pedrovski, cantou essa pedra lá atrás, quando a cidade enfrentou uma cheia, que rompeu aquele dique lá em Barcelos, em São João da Barra. Ele aqui fez essa observação quando entrou no ar comigo. Ele fez essa observação. Olha, o dia que estourar um desses diques, porque há muito tempo que esses diques, isso tem mais de meio século, esses diques nunca passaram por vistorias nos últimos tempos, nas últimas décadas. Ninguém está vistoriando isso. Ninguém sabe onde tem risco de desabamento de um dique. E que o governo federal, se é responsabilidade do governo federal, que crie novamente um órgão igual o DNOS para monitorar isso, para fazer esse monitoramento de diques, esse monitoramento de canais. Isso não pode ficar nas mãos, por exemplo, como está agora, os canais, está sob controle de usineiros. Existe um comitê de bacias que foi instituído e ele é integrado, ele é composto por membros da sociedade civil organizada. Quais são esses membros da sociedade civil organizada? São entidades, representantes de entidades. Então se criou um monte de entidades que nem sei onde é a sede, eu nem conheço, nem sei, nunca ouvi falar. Essas entidades indicam representantes para integrar o comitê de bacias. E essas oligarquias hoje é que tem o domínio da água, o manejo da água. É que controla comportas, é que controla a água, é que determina qual o nível de água que tem que ter a Lagoa Feia. Então há um comitê de bacias instituído aí com integrantes da sociedade civil organizada, que é o que me parece aqui não mostrou que veio. Em algum momento esse comitê de bacias fez algum alerta sobre riscos de desabamento de comportas ou de diques de contenção no Rio Paraíba do Sul? Em algum momento formalizou algum documento? Essa é a cena que está rodando todo o Brasil. Solta o áudio, por favor. Gente, pelo amor de Deus, olha, acabou de cair aqui, ó, na Beira Rio, aqui perto do Palace Hotel, o dique aqui da Beira Rio, gente. E caiu, olha só, o tanto oh, meu Deus do céu. Acabou de cair um carro, gente. Caiu um carro porque escorregou. Ai, meu Deus. Caiu aí, gente, mas o carro caiu agora. Na minha frente. Ai, meu Deus. Jesus. Gente, olha só, isso aqui é na Beira Rio que acabou de acontecer isso. Gente, a gente estava pertinho aqui. Ai, Senhor Jesus, tem de misericórdia, meu Deus. Isso aqui, gente, acabou de acontecer aqui na Beira Rio, gente, olha. Caiu o dique aqui, ó, da Beira Rio, acho que um muro de contenção, acho que mais de 50 metros. Acabou de acontecer, gente. Caiu. Veja bem, agora vamos aproximar
a imagem do dique. Dá uma aproximada para a gente ver aqui o estrago que foi feito aí nesse dique. Vamos tentar aproximar para a gente saber. Houve ali, olha só, o asfalto cedeu. O asfalto cedeu. E quando o asfalto cedeu, ele rachou. E tem ainda riscos ali de desabamento de asfalto ali. Vai ter que ser um trabalho de engenharia. Ontem a Prefeitura de Campos ela reuniu um grupo de engenheiros, de empresários da construção civil da cidade. E essas pessoas apresentaram ali alguns projetos, algumas alternativas. Eles estudaram ali como pode ser recuperado. E algumas dessas pessoas me disseram o seguinte: Roberto, isso tem condições de ser recuperado. E tem que ser em tempo ágil. Então aqui já tem um mecanismo para se recuperar. Agora, só que os governos precisam ser ágeis no sentido de normatizar, ver direitinho, adotar os procedimentos legais, fazer o que tem que ser feito em termos de burocracia. E daí então as empresas que participarem dessa reconstrução atuarem tecnicamente para evitar que isso aconteça. E o importante agora não é apenas recuperar essa parte do dique, mas é fazer um amplo acompanhamento, uma ampla fiscalização em toda a extensão dos diques no Rio Paraíba do Sul, tanto no lado do centro, na área central, olha, peraí, volta a imagem ali, como também em Guarulhos. Não, volta para cá, olha o buraco ali que tem, olha, Júlio, embaixo, não tem um buraco aí? Olha aí, aí é que tá o buraco, aí é que joga o esgoto, eu acho, né? Esgoto, vai água, aí tudo jogando em Natura dentro do Rio Paraíba. É aí que a água do Paraíba joga a titica toda da cidade em Natura. Aí que a água do Paraíba joga a titica toda em Natura. Olha lá como sai água, olha, joga água. Isso aí não é esgoto aparentemente não, né? É água, ali é água. Ali é água de chuva que está sendo drenada. Mas a gente não sabe ali o que... ali é água da adutora, eu acho, hein, ô Júlio, que se rompeu, hein? Ali é a água da adutora que se rompeu. Isso aí vai ter que ser muito bem apurado, ver o que aconteceu. Isso aí vai ter que ver, vai ter que se fazer uma perícia, esse local tem que ser periciado e ver de fato o que aconteceu. O que tem, qual foram os danos causados por essa adutora, se essa adutora ela teve alguma disfunção antes ou depois, se ela foi afetada pelo deslizamento ou se a adutora de águas do Paraíba ela provocou o deslizamento. Eu acho que essa é a grande apuração que tem que ser feita. Se a adutora de água do Paraíba ela foi afetada pela queda do dique, o deslizamento, ou se a adutora de águas do Paraíba teve algum problema e provocou um deslizamento que acabou resultando no desabamento do dique. Isso que precisa ser apurado. Eu acho que nesse momento aqui, para que não pare dúvidas e para que não se cometa injustiças, se for o caso, né, se diante de uma apuração dessa, você não pode cometer injustiça, você não pode atribuir a alguém algo que ela não tem responsabilidade. Mas a apuração, ela se faz necessária. Eu acho que isso aí não se deve abrir mão. E a Água do Paraíba precisa, via pública, explicar isso. Explicar se de fato isso aconteceu. Nós vamos estar aqui, nós vamos procurar, porque aqui nós não temos diálogo com a Água do Paraíba. É muito difícil a situação aqui, a Água do Paraíba, dialogar com a imprensa aqui, é muito difícil. Porque a Água do Paraíba, na verdade, ela quer comprar. Ela quer pagar para falar o que ela quer. Então, com a gente não vai funcionar assim. A gente tem um diálogo muito bom com outras concessionárias de água do Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro, que hoje coordena todo o serviço de água, tem a concessão de água hoje em outras regiões do Brasil. Nós temos um diálogo muito bom e é um serviço que eles prestam assim, muito bom em termos de informação. Eles mantêm o fluxo de informação com a gente, isso acontece na região dos lagos, em toda a região. Mas na cidade de Campos, nós temos um problema seríssimo de interlocução, de comunicação com a concessionária Água do Paraíba. Então aí dessas distorções, desses arranhões, porque aqui não vai pagar para falar o que quer, vai dizer o que tem que ser dito, nós vamos ouvir, nós vamos contestar, nós vamos conversar sobre o que de fato está acontecendo.